Olá, estamos aí para a nossa segunda aula de Introdução à Filosofia e nesta aula nós vamos ver a abordagem lógica da filosofia, né? Como que nós podemos compreender a filosofia no ponto de vista da lógica, o que ela tem a nos ensinar em relação à lógica. A lógica e a epistemologia, elas têm a mesma origem, elas partem da questão do conhecimento humano, né? Só que a lógica, ela vai tratar depois de como que o raciocínio acontece, enquanto que a epistemologia vai discutir a questão de como que o conhecimento se processa e como que o ser humano se relaciona com essa questão do conhecimento. Então, ambas partem da relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. E nesse processo de conhecimento, na perspectiva da lógica, o ser humano ele desenvolve aquilo que nós chamamos de imagem mental, né? O ser humano organiza uma imagem mental daquilo com o qual ele teve uma relação de conhecimento, do objeto conhecido, né? Diante disso, nós desenvolvemos alguns tipos de conhecimento. Algumas coisas a gente conhece pelos sentidos, né? Nós tomamos contato com os objetos de conhecimento pelos sentidos. É o conhecimento sensorial ou empírico. Tem muita gente que confunde o senso comum, muitas vezes, quando você fala em empiria, empirismo, pensa exatamente o contrário do que é empirismo. Empirismo é a relação com o objeto que existe, né? E não com algo que não existe. Nós temos o raciocínio, que também é uma forma de nos relacionarmos com a realidade, que é o conhecimento lógico ou intelectual, né? E é mais dentro desse que nós vamos nos ater dentro da questão do raciocínio. Podemos conhecer também pela crença. Quando a gente crê em uma coisa, a gente conhece pela fé, o conhecimento pela fé. Então a gente acredita e nós fazemos atos de fé constantemente no dia, né? A gente acredita que as coisas estão ali de forma certa, forma correta, né? A gente abre a torneira, tem fé que ali tem água e que tem água limpa, porque a gente está pagando para receber uma água limpa. A gente aperta a tomada, o botão o interruptor de luz, com fé que a lâmpada vai se acender, né? Às vezes não tem energia e não acende, a gente se surpreende, né? Mas a nossa fé era que ali teria energia. E por vezes a lâmpada queima também, né? Enfim, são as partes, né? O conhecimento sensorial é aquele que todos os nossos sentidos, né, nos trazem, né? Desde o som que ouvimos, o calor, o frio que sentimos, aquilo que cheiramos, aquilo que vemos e aquilo que gustatamos pelo paladar, né? E os órgãos dos sentidos, os sentidos eles se relacionam com propriedades dos objetos, né? Propriedades que as coisas têm. A cor, ou sem cor, na visão, né? O som na audição, se a coisa é dura, mole, etc., no paladar, no tato, né? No olfato, aquilo que as coisas exalam, né? O cheiro, e no tato, no paladar, o gosto que as coisas têm, né? Pelos sentidos conhecemos o universo dos objetos físicos e pela sensação as suas características, né? E o conhecimento intelectual, lógico intelectual?
esse já é bem mais complicado, né? Porque aí nós passamos a partir do conhecimento sensorial, nós começamos a elaborar raciocínios, nós passamos a desenvolver uma forma de criar conhecimentos e utilizá-los e reutilizá-los. Não precisamos mais sentir novamente. Por exemplo, uma criança pequena, se você fala para ela que se ela botar a mão no fogão a lenha, por exemplo, vai queimar, vai quente, enquanto ela não botar a mãozinha ali, não levar uma tostadinha num dedo, em algum lugar, não se queimar de verdade, ela não vai formar a ideia do que é quente, o que é queimar. Depois que ela passou por essa experiência, ela vai ela mesma repetir quando chegar perto do fogão. Ela pode até estar desligado, está frio, ela vai dizer quente, é quente. Ali não pode, é quente, né? Porque ela criou a imagem mental de que se encostar o dedo ali queima, né? Então isso acontece com tudo e a gente vai acumulando isso na vida, vai utilizando isso em todo o nosso processo de raciocínio posterior. E aí nós temos os tipos de conhecimento, né? Nós podemos conhecer a partir da experiência, nós podemos elaborar vários tipos de conhecimento. E tem dois caminhos, o chamado caminho dedutivo e o caminho indutivo. O que é conhecer por dedução e o que é conhecer por indução? Aí é que entra a lógica formal, a lógica do pensamento formal, né? Caminho indutivo, o raciocínio indutivo que nos leva ao conhecimento, é aquele que parte de diversas ideias criadas, imagens mentais criadas a partir da realidade, parecidas, e aí nós chegamos à conclusão que tudo aquilo que é de mais ou menos daquela forma está correto, é verdadeiro. Exemplo, eu corto uma laranja, tem semente dentro. Eu corto duas, tem semente dentro. Corto 1000 laranjas e tem semente dentro. Eu deduzo que toda laranja tem semente dentro, né? Mesmo que eu não enxergue a semente ali, mas eu não preciso mais cortar uma laranja para saber que tem semente ali dentro, né? Tá certo que a agricultura moderna já produz laranja sem semente, mas na lógica, uma laranja das mais naturais e a da maioria delas tem semente. É a mesma coisa a melancia, etc, né? Enfim, quando as coisas se repetem, a gente cria a imagem mental assim. A próxima coisa também deve ter semente, né? E assim nós formamos a ideia sobre a maioria das coisas, né? Se a gente tem uma convivência com um tipo de animal, cavalo, né? Um é de um jeito, outro é do outro jeito, mas a gente forma aquela imagem de cavalo, para nós são todos muito parecidos, né? E também o comportamento do cavalo, né? Se a gente vive com um cavalo selvagem, leva um coice de 1, 2, 3, a gente acha que todos eles vão dar coice, e assim por diante, né? Na ciência, nós estamos trabalhando com eletricidade. Então, a gente utiliza um metal, o ferro, ele conduz eletricidade. Usa ouro, ele conduz eletricidade. Usa o cobre, usa a prata, enfim, usa diversos metais. E aí a gente chega à conclusão que todos os metais conduzem eletricidade. Apesar de ter um que não conduz, né? Que é o mercúrio. Ou seja, a gente sempre chega a conclusões, sempre há exceções, né? Mas as exceções são exceções à regra, né? Inclusive na matemática. Então, no pensamento é a mesma coisa, né? Então, esse é o raciocínio indutivo. A gente parte de conceitos particulares para conceitos gerais, globais, né? Uma laranja, 2, 3, 4, 5 tem sementes. Então, toda laranja tem semente. E o dedutivo é o pensamento exatamente
invertido. Você parte do geral para o particular. Então, por exemplo, uma pessoa morre, outra pessoa morre, ou melhor, o contrário, né? Nós sabemos que todas as pessoas são mortais. Todo ser vivo é mortal, né? Aí, José é um ser humano, Maria é um ser humano, logo José e Maria também serão mortais, ou um dia irão morrer. Então, a lógica é que você deduz de uma ideia geral, né? E dessa ideia geral você deduz que o particular também está dentro dessa generalização, né? E o mais importante para a discussão nossa na área da filosofia é a gente descobrir quando que o nosso pensamento é falível, quando que ele nos engana, quando que ele não é correto, né? É que quando que um raciocínio indutivo ou dedutivo torna-se inválido ou ilegítimo, né? Isso geralmente ocorre, ou sempre ocorre, quando uma das premissas é falsa, né? Se você corta uma laranja, ela tem semente, corta uma segunda, ela não tem, você não pode dizer que toda laranja tem semente, né? E o nosso pensamento, ele muitas vezes é levado a transferir algumas questões de uma situação para outra, quando não é possível. Então, a partir disso, nós temos os chamados sofismas. Sofismas são os pensamentos inválidos, os pensamentos incorretos, também conhecidos como falácias, muito presentes na religião, na política, no comércio, né? Por isso que os sofistas tinham esse nome. Vem dos sofistas essa ideia de sofisma. Porque para os sofistas era muito mais importante o convencimento de uma ideia errada, né? Convencer os outros de que você está certo mesmo você estando errado, do que da verdade em si. Então nós vamos ver aí alguns exemplos. O primeiro sofisma, apelo à autoridade. É quando você transfere, tenta convencer as pessoas pela autoridade de alguém de que algo está correto, né? No texto que eu postei, tem a famosa, um exemplo de uma propaganda que era muito forte alguns anos atrás, que o Pelé fazia uma propaganda de Vitasay, que é uma vitamina, composto vitamínico, né? E aí o Pelé dizia a famosa frase: tome Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Então você pega a autoridade que o Pelé tem no esporte e tenta transferir ele para a questão da alimentação, a questão do remédio, quando o Pelé não tem nenhum tipo de autoridade no campo da saúde. O Vitasay pode até ser bom, mas usar a autoridade do Pelé no esporte para dizer que isso é bom é uma falácia, né? E assim nós temos muitas propagandas que utilizam a autoridade das pessoas num campo, tentam transferir para outro, né? Na política, muito tenta-se usar a autoridade das pessoas, né? O círculo vicioso. O exemplo que tem no texto ali do círculo vicioso está muito presente hoje novamente, né? Que esse texto foi elaborado há um tempo atrás, e nós tínhamos inflação no Brasil, e agora nós temos o retorno da inflação novamente, né? Na época se dizia muito que aumentar o salário gera inflação. Então você não pode aumentar o salário para não gerar inflação. E quando na verdade o que gera inflação não é o salário. O que gera inflação é quando o governo gasta mais do que arrecada, quando não há um controle fiscal do governo. E aí quando as instituições financeiras, os investidores desconfiam desse governo, elas não investem mais nele, não compram mais seus papéis, ele não consegue financiar a sua dívida,
tem que aumentar os impostos, tem que arrecadar mais para pagar as suas dívidas, e aí gera a inflação. E aí o salário sempre corre atrás da inflação. Então, usar esse exemplo é uma falácia, né? Causa comum. Muito se diz que a qualidade do ensino é ruim porque os professores são despreparados, né? Coloca-se a culpa nos professores por causa da qualidade de ensino. Toda a culpa da questão da educação na qualidade dos professores, quando nós sabemos que não é bem assim, ou seja, que existe toda uma conjuntura que leva a questão da qualidade do ensino ser baixa, ser ruim, né? Então, você não pode pegar uma causa comum para tudo, não. Fulano é pobre porque quer, ou fulano todo pobre é pobre porque é vagabundo, enfim, todo bandido bom é bandido morto. Então, esse tipo de causa, como de utilizar essas frases de impacto, é só assistir esses programas aí, 190 e Companhia da Vida, aí que você vai ver muita causa comum, né? Generalização apressada. Então, eu levei o meu pai no médico, gastei um dinheirão e ele morreu. Então, a medicina não presta. Ou seja, não é um caso que você... Em relação agora com essa pandemia, como a gente viu o pessoal usando essa generalização apressada, né? Ainda hoje se utiliza, a pessoa tomou 2 doses e morreu, então a vacina não presta. Sim, mas a discussão desde o início está aí, que a vacina não cobre 100%, ela tem um percentual de contribuição. Ela também é falível, né? Mas ela diminui muito a questão dos óbitos por causa da doença. Então, não é porque uma ou duas ou 5, 10 pessoas morreram, ou dentro de uma grande população, X pessoas morreram, que a vacina não tem efeito, né? O equívoco. Equívoco é quando você utiliza palavras que têm diversas conotações, diversos sentidos, né? O exemplo que está colocado no texto é esse. Esse prisioneiro não agiu contra a lei, afinal, o prisioneiro não tem liberdade. Alguém sem liberdade está impedido de agir. O conceito de liberdade é amplo, né? As pessoas hoje assaltam a gente lá da prisão, eles mandam aquelas mensagens no Zap ou não. Eu recebo volta e meia. Essa semana ainda recebi uma que era para mim dar uma olhada, como é que é? Que o saque de R$ 600 foi programado, estava certinho, que era para mim entrar lá num site lá para regularizar a coisa, né? Ele já manda assim, você acha que a tua conta foi... Mas aí você olha lá, é um número de telefone, né? Que a tua conta foi violada. É um número de telefone, não é do banco que veio a mensagem. E aí eles mandam um site para você, você entra lá, você passa teus dados, aí sim que você vai perder os R$ 600, né? Ou seja, eles estão infringindo a lei, é uma nova legislação do crime virtual, e eles conseguem fazer o crime lá de dentro, assim como durante muitos anos quem estava preso comandava o tráfico, comandava as coisas aqui fora, né? Outro, anfibologia. Anfibologia é relacionada à questão da pontuação, né? Além do texto aqui, tem um outro texto complementar lá que eu coloquei as discussões em torno da herança, de uma frase que alguém falou e não escreveu e não pontuou antes de morrer, e depois cada um dos interessados fez uma pontuação diferente para ter a sua vontade atendida, né? Falsa causa. É aquela questão de você... Não, fulano deu esse problema hoje porque atravessou por baixo de uma escada, porque encontrou um gato preto. Enfim, é você misturar alhos com bugalhos, né? Petição de princípio. Você jamais será feliz. Felicidade não existe. Essas coisas elas pegam, elas marcam. Você não vai aprender matemática nunca. Você é burrinho mesmo, né? Enfim, essas falas assim fortes, vindos principalmente da família, dos professores, etc., para as crianças, elas marcam, né? E são petições de princípio, né? O apelo à ignorância.
não há nenhum registro de que a AIDS é transmitida em consultório dentário, por isso não existe perigo de contaminação. Não é porque não há registro que não contamina, né? Enfim, temos aí a ignorância muito presente aí nessa questão também da pandemia hoje. O recurso à força, que é aquela que você não quer aceitar esse salário, tem gente na fila ali que queira, né? Com a criança a gente usa muito, né? Se você não quiser, você vai ficar sem recreio. Isso é recurso à força, né? Contra o ser humano, é você, ao invés de você atacar o mérito, você ataca quem está transmitindo o recado, né? Fulano, não acredita nele porque ele é bêbado, né? Fulano não acredita nele porque ele é ladrão. Ou seja, denigra a imagem da pessoa e não o conteúdo que ela está trazendo, né? Que ela está discutindo. E a pergunta complexa é quando você já coloca na pergunta a resposta. Então, você pega alguém acusado de um roubo. Então, primeiro você pergunta para ele, está arrependido do roubo? Mas ele, nem foi comprovado que ele roubou, né? Então, é esse tipo de pergunta. Ok? Então, essa é a nossa discussão hoje sobre a filosofia na perspectiva da lógica e a atividade que tem. Eu propus uma atividade ali de vocês pegarem esses exemplos de falácias e buscarem outros exemplos diferentes dos que estão no texto. Podem pesquisar na internet, etc. Tem muito relacionado às falácias. Obrigado.